Amém. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Ailton, já que me deu a liberdade, né? Então, prepara aí, tu és soberano. Né? Você conhece, não conhece? Tu és soberano sobre a terra. Aleluia! Né? Amém. Prepara aí para o final. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nesta noite, agradecer o convite do pastor Abraão, porque o Joel só cobra, né? Então temos aí hoje, né, o pastor Abraão, esquece o Joel só cobra. Né? Amém, amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus nesta noite, diante do contexto que nós vivemos, um contexto de muitas dificuldades, né? Um contexto de cativeiro, de aprisionamento, né? Muitas pessoas não conseguem sair de casa e outras saem. Muitas não conseguem porque estão impedidas, né? Ainda isso é uma realidade, principalmente para os idosos, que é uma recomendação. Mas muitos de nós ficamos aprisionados mesmo, né? De quarentena, sem poder sair, sendo impedidos. Não chegou um lockdown aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas tivemos uma orientação para não ficarmos circulando, né, devido aos perigos desse coronavírus. Né? E realmente a gente tem essa sensação de cativeiro, de aprisionamento, né? Mas essa sensação, devido a uma enfermidade que surgiu, uma doença que surgiu nesse momento, é um tipo de dificuldade que, no sentido ao cativeiro, que o povo de Deus passou no passado. Né? O povo de Deus sofreu por algumas razões, né? E por causa do pecado, esse povo foi levado ao cativeiro, né? Foi oprimido no cativeiro. E ninguém gosta de cativeiro, não é verdade? Você pode amar ficar em casa, mas quando fala que você não pode sair de casa, né, você fala, não, tem que sair de casa. É incrível, a gente é assim, né? Então, mas eu quero compartilhar a palavra de Deus nesta noite com você, você que se encontra esgotado, você que se encontra sem ânimo, né, você que se encontra com o coração desfalecido, sem esperança, eu quero compartilhar a palavra de Deus contigo nesta noite. E a palavra que eu quero compartilhar se encontra em Isaías, capítulo 40. A gente vai ler dos versos 25 ao verso 31, tá bom? Isaías, capítulo 40, do verso 25 ao verso 31. E a palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 40, do verso 25 ao 31, diz assim: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus abençoe esta palavra, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha nesta noite,
Deus abençoe esta palavra no seu coração. O contexto desse povo aqui em Isaías 40, eles estavam vivendo numa realidade que viviam em batalhas. O povo de Deus vivia em batalhas. E era costume desse povo, o povo de Israel, esse povo ter medo dos exércitos de outras nações. E por ter medo dos exércitos de outras nações, o povo de Deus, esse povo, ele fazia aliança com essas nações. E essas alianças comprometiam o próprio povo de Deus. Porque a partir do momento que eles tinham medo dessas nações e faziam aliança com elas, elas se corrompiam os costumes dessas nações, ficavam submissas a essas nações. E o medo que eles tinham fazia com que eles sofressem um tipo de amnésia. Amnésia é esquecimento. Então, o medo levava o povo de Deus a se esquecer de quem Deus era. Do Deus que havia tirado eles com uma mão poderosa, uma mão forte, da escravidão do Egito. Eles esqueceram disso. O povo de Deus havia também se esquecido quem havia conduzido eles durante 40 anos no deserto, sem eles precisarem plantar nem colher. Deus enviava o maná do céu. Esse povo havia se esquecido também que eles nem precisavam ir ao shopping comprar roupa, porque Deus preservava as roupas que eles usavam. Esse povo também havia se esquecido que eles não precisavam cavar nenhum poço para beber água, porque esse Deus fazia sair água da rocha para eles. Esse Deus que os sustentou durante 40 anos no deserto, suprindo suas necessidades, dando alimento, dando água e preservando as vestes. Agora, esse povo, por ter se esquecido desse Deus, esse povo estava cativo na Babilônia. Eles se esqueceram desse Deus e foram levados cativos. Eles foram levados cativos justamente porque eles haviam se esquecido do Senhor. E, então, por causa desta amnésia espiritual, esse povo de Deus, Israel, eles preferiram fazer alianças com as nações vizinhas. E assim, eles se corromperam, se esqueceram do Senhor, viraram um povo idólatra. E o fim deles, a consequência de todas essas coisas, de um esquecimento do Senhor, que leva ao pecado, leva à idolatria, leva a um fim de destruição, foi o cativeiro. O povo ficou preso. Foram levados para a Babilônia e ali cativos, tiveram suas cidades destruídas, seu templo destruído, suas famílias destruídas. Por isso, meus irmãos, nesta noite, eu quero oferecer para você, por meio da palavra de Deus, uma esperança para esse tempo, um tempo que talvez seja até um tempo de cativeiro, onde nós estamos sendo impedidos de fazer muitas coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nesta noite é que para vivermos uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida cheia de vigor, porque a destruição tira o nosso vigor, o cativeiro tira a nossa força. Para vivermos com vigor renovado, é necessário nós trazermos à memória a lembrança do Deus que se revela para nós nesta noite. O povo havia se esquecido desse Deus, e esse Deus se revelou para eles naquele tempo. E nessa noite, esse Deus que havia se revelado por cerca de 2.400 anos antes de Cristo, 2.500 anos, esse povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico.
Deus se revela para esse povo como um Deus incomparável. Um Deus que não tem comparação. Deus lembra a eles quem ele era. No versículo 25, Deus fala assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? O Deus é incomparável. Diz o santo. O nosso Deus é incomparável. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é perfeito. Esse Deus que se revela para nós nesta noite, porque a gente precisa saber nesse primeiro momento quem Deus é. Porque nos esquecendo de quem é Deus, que se revela, irmão, certamente nós teremos medo das coisas que acontecem conosco ao nosso redor. E por isso, nesta noite, eu quero trazer à sua memória quem Deus é. Deus é um Deus incomparável, Deus santo. Deus também se revela nesse texto para o seu povo como Deus criador, diz o verso 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. O nosso Deus se revela como Deus criador de todas as coisas que existem, Deus criador do universo, o Deus que me criou e criou você para o louvor da sua glória. Esse Deus, ele criou você de um modo muito especial, ele te conhece muito bem. Ele conhece suas limitações, conhece suas fraquezas, conhece a sua força. E ele não permite que você passe por nada além do qual você não possa suportar. Então, esse Deus, ele se revela para você também nesta noite como Deus criador. Ele quer trazer isso à sua memória nesta noite. Você tem essa oportunidade de se lembrar de quem Deus é, dos seus feitos no passado. Pelo fato de você ter se esquecido dos feitos de Deus, aquilo que ele já fez na sua vida no passado. Isso faz com que você hoje tenha medo de enfrentar a realidade que você vive. Deus também se revela nesse texto como Deus eterno. O versículo 28 diz assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Deus que não tem início nem fim, um Deus que não foi criado, um Deus que é, esse Deus que é eterno e que somente ele também pode oferecer vida eterna. E para oferecer vida eterna, então, ele ofereceu seu próprio filho na cruz do Calvário. Lá em João 3,16, Deus revela, porque Deus, por amor a você e amor a mim, Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente um Deus eterno pode oferecer a vida eterna. Nesta noite, então, meus irmãos, é necessário que você se lembre de quem Deus é, para você poder enfrentar a situação presente e dissipar esse medo que te permeia. Deus também, nesse texto, se revela como Deus que é o Senhor. O versículo 21 fala, logo depois que ele se revela como Deus eterno, ele também se revela como Deus que é Senhor. E esse Deus que é Senhor, ele governa sobre todas as coisas, ele governa sobre todos os acontecimentos. Nada perde seu controle. Até as coisas ruins que acontecem conosco cooperam para o nosso bem, conforme diz a palavra do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que o amam. Então, meus irmãos, esse Deus que é Senhor, para você ter uma experiência profunda com ele, com o senhorio dele, é necessário que você se submeta a ele, a sua vontade. A sua vontade que é revelada exclusivamente na palavra que ele nos coloca. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Seja submisso a esse Senhor. Primeira coisa que eu quero destacar contigo, então, nesta noite, é que para que você, diante de toda a situação de pavor, que talvez você esteja vivendo nesse tempo, de cativeiro, isso talvez te leve a se esquecer de quem Deus era, mas eu quero te trazer à memória que para você ter a sua vida cheia de vigor, é necessário que você se lembre e conheça, saiba quem Deus é. Não se esqueça do que Deus fez por você no passado. Não permita que a situação atual ofusque o Deus a quem você serve e que se revela para você nesta noite. A segunda coisa que eu quero destacar nesta noite para você é, se você quer ter uma vida cheia de vigor, se o seu vigor
Você deseja que seu vigor seja renovado. Você precisa confiar nesse Deus que se revela nesta noite. Se você quer viver uma vida cheia de vigor, se você perdeu a esperança, perdeu as suas forças, está desanimado, e você quer recuperar tudo isso, lembra-se de quem Deus é. Saiba quem Deus é, esse Deus que se revela em Isaías 40, 25, verso 31. E também confie nesse Deus. Confie nesse Deus que se revela. Esse Deus que se revela, lá no versículo 29, diz assim, ó, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse Deus que eu falei nesta noite, que é incomparável, santo, esse Deus que eu falei nesta noite, que é criador, esse Deus que eu falei nesta noite, que é eterno, que é Senhor, assim ele se revela para nós nesta noite. Você precisa confiar nele, porque confiando nesse Deus, se cumpre na sua vida o que acontece no verso 29. Aquele Deus que faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqui Deus se revela para nós nesta noite, que é socorro, que nos socorre, que nos socorre para nos restaurar a vida. Deus nos socorre Deus envia o seu socorro para restaurar, renovar a vida de todas as pessoas que dependem dele. Todo aquele que não encontra mais alegria neste mundo e anseia pela vinda do reino de Deus. Todos aqueles que dependem de Deus, nesta noite, Deus envia o seu socorro. Para isso, você precisa confiar nele. E por último, eu quero destacar nesta noite para você. Você que se encontra desanimado, triste, né, por várias razões, sem forças para caminhar, sem forças para prosseguir. A situação presente limitou a sua vida, te limitou de prosseguir. Eu quero dizer para você, você precisa esperar em Deus. Confie, saiba quem Deus é. Conheça esse Deus que se revela nesta noite. Não somente por isso, mas confie no seu socorro, porque Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E, em último lugar, espere em Deus. Espere em Deus. O texto, no versículo 30 ao 31, fala assim, ó. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se cansam. O texto mostra aqui, meus irmãos, que existem pessoas que se cansam, que existem pessoas que se fatigam e ficam exaustas. E a ênfase não está no idoso. A ênfase aqui está na faixa etária que nós, para a nossa compreensão, é a faixa etária que tem o maior vigor. Então, todos aqueles que pensamos que têm o maior vigor, eles também ficam exaustos. Os jovens, eles parecem ser um modelo de vigor, de energia ilimitada. Mas até eles, quando eles exageram, eles também ficam exaustos. Eles também se cansam. Então, meus irmãos, nesta noite, se há alguém cansado, se há alguém desanimado, sem vigor, desgastado, esgotado, saiba que existe um Deus que envia o socorro para você, um Deus que, diz o verso 29, que faz forte ao cansado e multiplica as forças.
forças ao que não tem nenhum vigor. Existe um Deus que nesta noite, conforme diz o verso 30 e 31, um Deus que renova a sua força. Um Deus que está disposto a fazer você subir com asas como águia. Um Deus que está disposto a fazer você voar alto. Que nesta noite existe um Deus que, se você esperar por Ele, confiar nele, vai fazer com que você corra e não se canse. Vai fazer com que, conforme o irmão Ailton leu o texto lá de Coríntios, né? E diz que, falando sobre o atleta, você terá o vigor de um atleta. Você se preparar como um atleta, você vai correr e não vai se cansar. Você não ficará exausto. E você caminhará e não se fatigará. Você não desanimará, porque você vai estar esperando no Senhor. Meus irmãos, nós temos esse Deus que se revela para nós nesta noite. Um Deus que está disposto a renovar o nosso vigor, a multiplicar as nossas forças, a fazer com que voemos alto com asas como águia. Um Deus que vai fazer, que é capaz de fazer com que nós corramos e não nos cansemos. É um Deus que vai fazer com que nós caminhemos e não nos fatigaremos. Esse Deus, ele se revela para você nesta noite. É um Deus que te traz esperança, que quer renovar as suas forças e renovar o seu vigor. É um Deus que promete uma grande restauração, um renovo para o seu povo. É esse Deus que se revela aqui no capítulo 40 de Isaías, versículos 25 a 31. Um Deus que é incomparável, um Deus que é santo, um Deus que é criador, um Deus que é não somente criador, mas também Deus que é eterno, um Deus que é Senhor. Que você possa receber esta palavra no seu coração. Eu não sei como é que você tem vivido nesse tempo, mas pode ser que você esteja com esse mesmo sentimento de medo, de cativeiro, de desânimo, por alguma situação que aconteceu na sua vida. Pode ser que você esteja desanimado mesmo, até de repente se esquecendo, buscando não querer mais seguir ao Senhor por algum desconforto, alguma coisa que aconteceu contigo ou com a sua família nesse tempo. Mas nesta noite Deus quer te renovar. Nesta noite Deus quer te restaurar. Nesta noite Deus quer renovar o seu vigor. Nesta noite Deus quer te encher, para que você termine esse culto bendizendo ao Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Não se esqueça dos feitos de Deus do passado e não permita que as circunstâncias atuais impeçam você de perceber, de reconhecer o Deus que se revela a cada dia para você. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração e que você possa ter suas forças renovadas, multiplicadas e seu vigor renovado. Nesse momento, eu quero convidar você, onde está, a baixar sua cabeça e fazer uma oração junto comigo. Pai de amor e de eterna bondade, te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que mesmo quando falhamos, ó Deus, o Senhor vem ao nosso encontro, diante da nossa limitação, o Senhor vem ao nosso encontro e se revela novamente para nós. E nesta noite, Deus, o Senhor se revela para o seu povo e para cada pessoa que está presente, participando desta celebração, como um Deus que é incomparável, um Deus que é santo, um Deus que é criador, um Deus que é eterno, o Deus, ó Pai, um Deus que é salvador. Ó Pai, muito obrigado. Ó Deus, que nesta noite, esta palavra possa estar renovando vidas,
renovando o vigor daquele que está cansado, daquele que está esgotado, que ele possa confiar no teu socorro e possa, Pai, prosseguir esperando confiantemente no Senhor, que o Senhor há de restaurar todas as coisas. Pai amado, abençoe estas vidas. Ó Pai, que o teu amor e a tua bondade transborde sobre cada coração, renovando a esperança, a fé, ó Pai, o vigor, e que cada um viva, ó Pai, de acordo com a tua vontade, glorifique o teu nome. Que esta palavra possa ser, ó Pai, que foi semeada nesta noite, seja regada pelo teu Espírito Santo e produza o fruto que tu desejas que seja produzido, para a glória do teu nome. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.